Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco. E hoje eu vou falar de embreagem, mas não da forma que eu já tenho abordado. Eu acho que eu tenho um vídeo sobre embreagem. Aqui vai ser numa abordagem mais de engenharia mesmo, né? Mas primeiro, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Tenho uma pós-graduação, um mestrado em engenharia automotiva pela Universidade de Modena e Reggio Emília. E agora estou num doutorado aqui na Universidade de Brecha. Eu estou basicamente dentro da universidade, certo? Bom, o vídeo de hoje é parte dos vídeos de dinâmica veicular, certo? Porque é importante estudar isso, porque o powertrain ele é parte dos cálculos dinâmicos e cinemáticos do driveline do carro. Então é sempre importante ter esse conhecimento, certo? Bom, vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai fazer um comentário breve sobre embreagem, certo? Eu vou desenhar aqui um esquemático de embreagem. Não vai ser muito didático, né? Porque é um esquema mais voltado para a gente fazer os cálculos, né? De força, de soma dos momentos, certo? Então vamos dar uma olhada aqui. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui eu venho, essa linha eu trago até aqui, certo? Isso aqui basicamente é o sistema de embreagem. Aqui eu tenho um suporte fixo, aqui eu vou ter uma distância chamada de B, e eu vou ter aqui uma outra distância chamada de A, certo? Então vamos lá, nada muito complicado. Tenho duas forças. Eu vou ter uma força aqui dada por Fm, e eu vou ter uma força no suporte que é dada por Fm mais Fe. Fe é a força no outro lado da embreagem. Perfeito. Bom, o momento a gente vai calcular a soma dos momentos, certo? Mas primeiro a gente precisa saber qual é o esforço que tem que ser feito nessa embreagem com base até mesmo no atrito dela, certo? Aqui eu não estou falando de acionamento, é importante deixar isso claro, não é o acionamento, é o atrito, contato, né? Por enquanto, né? Do disco de embreagem com o volante.
Ok. Primeiro cálculo. Então. Bom. Primeiro cálculo que a gente vai fazer, qual é o momento máximo que eu tenho que fazer para acionar essa embreagem, certo? A gente vai chamar isso aqui de MC máximo. MC máximo vai ser o coeficiente de atrito, a força Fm. Essa força Fm ela vem do motor, certo? E o raio, no caso aqui, o raio do volante, certo? Só que nesse sistema eu também posso fazer o cálculo de ME, né? Que seria um momento em torno do ponto E. Aqui. Certo? Vai ser ME igual a Mi, coeficiente de atrito, Fm menos Fe vezes Rm, o raio de novo, né? O coeficiente de esse momento máximo que a gente viu aqui, certo? Ele, se eu tiver uma embreagem de discos múltiplos, essa equação ela vai ser alterada. Eu vou ter que incluir Mi Fm Rm vezes N, que seria o número de discos, número de superfícies de contato. Opa, número de disco não. Número de superfícies de contato. A gente chama de NE, certo? Então, basicamente, se eu tenho um sistema de embreagem que está empurrando o disco contra o volante, eu vou ter uma reação contra esse disco. Aí, na hora que eu for desenvolver o meu pedal, certo? Ele vai ter que ser essa alavanca aqui. O sistema de embreagem ele tem que ser essa alavanca, certo? Alguns sistemas de embreagem vêm com um certo amortecimento, certo? Isso é comum, além da própria mola, certo? E aí, o que pode acontecer? Eu tenho um atrito de Coulomb entre o disco e o suporte dos discos de embreagem, certo? E isso ajuda a criar um efeito de amortecimento, certo? Então eu posso usar o efeito de Coulomb, do atrito de Coulomb, como uma conveniência para eu absorver ali, dissipar alguma energia, né, residual, certo? As molas, geralmente usa-se a mola conhecida como mola de chapéu chinês, né? Certo? Mas há sistemas que também usam mola helicoidal.
Isso não é nada novo. Aliás, é até antigo. Esse sistema ele em si não é muito bom, certo? E as molas elas podem ser montadas com diferentes arranjos, certo? Entre os dois discos, né? O disco de embreagem, onde ele vai ficar, o platô, né? E aí, nessa montagem do disco de embreagem ali, da mola com o platô e tal, eu geralmente tenho um gap, certo? No, no, na montagem da mola, que permite, certo? Uma pequena torção do sistema até que as molas possam ser acionadas, certo? Então isso é um atributo, né? Uma boa prática de design, que eu deixo ali um gap nessas molas, certo? E quando o sistema aciona, o que ocorre? Ele está girando, ele vai causar uma leve torção logo antes de comprimir as molas, né? Então isso ajuda ali também a eu ter uma certa absorção de vibração, né? Perfeito. Uma outra coisa também que é contabilizado nessa absorção do sistema por molas e tudo, nessa dissipação um pouco de algumas vibrações, é a própria esterese da mola, certo? Isso também pode ser contabilizado. Deixa eu ver se tem mais algum comentário interessante aqui. Ok, perfeito. Bom, acionamento, certo? Tem uma coisa interessante que a gente pode ver, que a gente pode comentar, certo? Acionamento de embreagem, ele tem um cálculo muito específico, certo? Por quê? Vou escrever aqui. Por quê? Porque perceba que o disco de embreagem ele perde material. Se ele perde material, isso significa que ele fica fino, certo? Se a espessura dele reduz, certo? Esse material ele vai enfraquecendo, correto? Então, a gente também tem que contabilizar aí o enfraquecimento do material e também o que? O deslocamento necessário para fazer a embreagem encostar, o disco encostar ou sair, né, do contato com o volante. Então tem duas coisas, que é o material, o enfraquecimento do disco, e o deslocamento. O deslocamento muda conforme o disco é usado. Então vamos fazer um pequeno esquema aqui. Vamos, então, considerando que o disco ele reduz conforme o uso. Então eu tenho aqui esse sisteminha. Eu tenho aqui
o sistema de embreagem. Beleza. Aí aqui eu vou ter o meu disco. Certo? Aqui é o vermelho, eu tenho o material de atrito. Geralmente um material compósito. E no meio eu tenho o meu disco de embreagem. O disco, a parte rígida do disco. Aqui eu vou ter o acionamento. Eu vou ter o acionamento. E eu vou ter uma mola. E aqui eu fecho o sistema. É basicamente isso. Certo? Então, é basicamente esse o sistema de embreagem. Né? Eu tenho aqui o platô, disco de embreagem, a mola que vai empurrá-lo contra o... no caso, a mola vai estar sempre empurrando contra o volante. Uma vez, né? Quando você não pisa no pedal. Certo? Aí, eu posso olhar para esse mesmo sistema de uma forma mais científica. Eu vou desenhar logo ele aqui embaixo. E aí, ao invés de ficar com o disco aqui, eu vou apagar o disco. E vou considerar o disco uma mola de rigidez conhecida. Eita. Certo? Uma mola de rigidez conhecida. Então eu tenho KM. Eu tenho KD. KD. Certo? O que é KM? KM é a rigidez do sistema de embreagem. KD é a rigidez do disco de embreagem. Quando eu digo isso, a gente precisa ter em mente como é o sistema de embreagem. A gente tem ali o disco e eu tenho aquele platô, que é o quê? Que ele já vem a mola dentro, a parafusada, né? Fixada, no caso, se eu não me engano, é com rebite. Certo? Então eu tô pegando a rigidez desse componente, né? Quando eu digo rigidez da embreagem. E aqui eu tenho a rigidez do disco de embreagem. Certo? Aí, como é que funciona?
eu vou aplicar uma força no platô com o meu pé e essa força vai empurrar a mola, que vai trazer o disco, certo? Vamos ver aqui como seria, né, a aplicação dessa força. Então aqui, aqui vai ficar FM, aqui fica S, geralmente deslocamento, certo? Então eu vou ter uma força que cresce, depois começa a decair, certo? A força do sistema cresce linear e depois decai, certo? Ou seja, eu tenho ali um disco que está reduzindo enquanto trabalha, certo? E eu tenho dois pontos aqui. Eu tenho esse ponto aqui e eu tenho esse ponto aqui. Eita. Aqui. Eu vou chamá-los de ponto B e ponto A. Certo? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho SB e SA. O sistema aqui vai estar trabalhando na sua condição ótima, enquanto eu estiver dentro desses pontos. E ele vai me entregar uma força F, certo? O sistema de embreagem, quando eu piso no pedal, certo? É a melhor, é o ideal. É o ideal. Condição ideal. Certo? Certo. Agora, imaginemos que eu vou até trazer para cá. Não, aqui eu posso fazer melhor. Vou desenhar aqui um esquemático, certo? E aí a gente vai entender onde a gente quer chegar. Certo? Aqui eu tenho KM. Aqui eu tenho KD. Como a gente viu ali, certo? É basicamente o funcionamento desse esquema. No meio, o componente do meio, né? Que é o que vai empurrar ali o disco. Eu vou dizer que está aplicando uma força FE na direção para o anel, né? O platô, basicamente. Certo? Daqui o platô vai estar aplicando uma força FM. Certo? E o KD, que é o disco, ele vai aplicar uma força FD. Né? Certo? Ok. Então, enquanto esse anel, que eu vou até deixar aqui da mesma cor, que desloca, né? Que empurra o disco,
né? Ele está se deslocando para o lado direito, como a gente vê. Quando isso acontece, certo? Lado direito. Quando isso acontece, a força FD, certo? Que é a força feita pelo disco, ela reduz linearmente. Certo? E o que é que isso significa? Que no momento que eu estou debreando, ou seja, debreando, né, tirando a embreagem do motor, né, ou seja, deixando o motor livre, certo? É possível que eu consiga ali fazer um desengate, um desacoplamento progressivo, certo? Dessa força FE. Desacoplamento progressivo. Desacoplamento não, redução. Redução progressiva de FE. Ok. E no gráfico, como que a gente vê isso? Vou mostrar. Vamos pegar aqui o gráfico. É o mesmo. Ok. É o mesmo gráfico. Eu vou aqui apagar aqui o Szinho e vou fazer uma pequena extensão dele. Certo? Nessa região, essa região aqui que a gente tá, vou dar uma estendida aqui, certo? É a região do desengate, né? Do desacoplamento, quando a gente pisa no pedal, certo? E aí eu vou vou traçar uma reta aqui, vou traçar uma outra reta aqui, certo? Vamos apagar essa aqui e fechar a reta aqui da força F, que é trabalhando em condição ótima, né? Essa parte é particularmente interessante. E tem um ponto aqui e daqui para cá eu posso dizer que daqui para cá eu tenho o FD, né? Força causada pelo disco, pela compressão do disco, reação do disco, certo? Aqui eu também vou ter uma força. Lembrando que a força é o eixo vertical, né? Então a gente pode trazer para cá. Certo? Aqui eu deixo em aberto pra gente saber qual é o termo, né?
que pode ser FE ou FD, certo? Mas geralmente a força de cima é o FE. Em cima eu tenho um FE, certo? Perceba que nesse prolongamento o FE e o FD eles vão caindo, o FD vai caindo, o FE vai aumentando, certo? Então isso significa que bem aqui eu vou ter essa força aqui para FE, certo? E aqui eu vou ter FD, certo? A área dentro dessas duas curvas, ela é o trabalho que a embreagem faz para desacoplar o disco do volante. Para desacoplar o disco, certo? Essa área aí dentro. Então isso significa que durante o meu desengate eu posso ir progressivamente reduzindo a força FE que a gente vê bem aqui, certo? Bem aqui, FE, certo? Eu posso ir progressivamente reduzindo isso aí. No caso do engate, né, do acoplamento, certo? Eu vou precisar de energia para engatar para fazer esse acoplamento, certo? Então eu vou ter uma situação um pouquinho diferente, certo? Só o fato de eu requisitar mais energia é necessário para esse sistema um maior controle, para eu ter ali um acoplamento, digamos, mais suave. Esse aqui é desengate, certo? Agora vamos ver o acoplamento. O gráfico de acoplamento é um pouquinho diferente, ele parte do mesmo gráfico, mas ele termina de forma diferente. Vamos pegar aqui o gráfico de acionamento, como pegamos antes, copiar e vamos colar aqui. E vamos deixar ele mais ou menos aqui. Aí eu vou criar, eu vou criar um outro gráfico. Deixa eu só ver aqui. Não aconteceu nada não. Vou criar uma extensão desse gráfico. Ok. O objetivo dessa análise de forças é reduzir os choques que excitam todos os componentes, certo? Da embreagem, certo? E eu vou fazer isso usando uma abordagem que a gente chama de funções de Dirac, certo? E é por isso que esse gráfico fica dessa forma. E a gente vai ver agora, né, como que seria isso, não só aumento e desacoplamento, momento e desacoplamento. Aí aqui eu tenho o chapéu chinês, certo? A conhecida mola Belleville. E aqui eu tenho uma mola helicoidal.
E aqui a gente vai ver a diferença de usar uma mola e usar outra, certo? De qualquer forma, o que a gente vê aqui é esse trabalho para desacoplar a embreagem e esse fracionamento da força total, certo? Dessa força de FE mais FD, né? Eu tenho FE e FD para o mesmo lado, logo FM deve ser FE mais FD. Se FE e FD variam de forma muito abrupta, é como se eu estivesse pisando um pouquinho no pedal e aí saísse, a embreagem saísse de uma vez, certo? Ou então eu tirasse um pouquinho o pé e a embreagem, o disco desse uma pancada no volante. Então eu preciso fazer com que FE e FD tenham variações progressivas. Certo? Variações progressivas. Agora, eu vou pegar essa mesma situação que a gente viu e aplicar não só para o... Eu vou repetir a situação anterior, mas vou mostrar também o que acontece quando eu estou usando uma mola helicoidal. Certo? Então vamos pegar aqui... Mesma coisa, eu vou ter aqui o prolongamento, né, da curva. A minha curva vai vir um pouquinho mais longe, vai vir mais para cá. Pronto, certo? Aí eu vou ter aqui uma força, certo? Eu vou ter bem aqui uma outra força. Eu vou apagar o ideal aqui, que tá só atrapalhando. Vou prolongar aqui a força ideal, para a gente continuar com a referência. Eu vou ter uma outra força aqui. Eu vou ter uma outra força aqui, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que tá bom. Não, vou botar mais um aqui, pronto. Certo? Eu vou ter várias combinações de força. Certo? Aqui continua sendo meu SA e os pontos A e B, né? Então SB e SA, né? Para esses pontos. Então, aqui no prolongamento vou ter pontos também, que já é o encontro dessas curvas, né? Deixa eu deslocar essa curva aqui pro fim, só para fechar aqui. Pei, Tolf. E para ficar legal, eu vou apagar aqui adaptações, né? Eita, aí, adaptações, né? Pronto. Para ficar bem aqui nesse ponto, e aqui eu fecho. Beleza, aqui também. E fica, nem precisava ter apagado. Ai, ai. Enfim, aí aqui eu vou ter FE, 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 FE. Ok? Aqui eu vou ter FD. Aqui também vou ter outro FD. Veja que o FD e o FE vão ali progressivamente variando. Eles variam de forma contrária, né? São de forma inversa.
FE aumenta, FD diminui. Eu tenho aqui FD. E também, como é uma curva aproximadamente linear, essa variação ocorre de uma forma progressiva, que é o que a gente quer, certo? Importante o ponto aqui. Beleza, eu terminei aqui a parte da mola Belleville, certo? Aqui é a energia de acionamento e desacoplamento, né? De acoplamento e desacoplamento da embreagem, certo? Ela vai trabalhar nessa região aqui, certo? E agora, como que funciona para a mola helicoidal? Mola helicoidal é muito simples. A mola helicoidal ela é basicamente linear, do começo ao fim da sua aplicação, certo? E por que eu fiz essa extensão do gráfico? Porque ela tem um curso maior. Vai ter um curso maior e a progressão de força é também maior. Vamos botar uma outra cor para representá-la. Azul não pode, vamos meter o rosita. Aí vamos pegar a linha aqui. Perfeito. Então traçar essa linha passando aqui por A. Perfeito. Certo? Essa aqui é basicamente o que acontece com a mola helicoidal. Certo? Importante ponto aqui é quando chega nessa parte. Certo? Vou aqui fazer um prolongamento. Temos um ponto aqui. Aqui continua sendo FE, gente. Certo? Opa, não. Aqui não é FE. Certo. O que é que acontece nessa parte aqui? Perceba que a curva, a força cresce, FM, né? Acionamento. Ela cresce, eu tô pisando, ela cresce e depois desce. Certo? Vai ter que acontecer a mesma coisa com a mola helicoidal. O problema é que quando desce, quando dessa força cai, ela cai dessa forma. Ai, meu Deus. Cai dessa forma. Quase, basicamente, de uma forma abrupta. Então, o meu FE, mais ou menos aqui, certo? Perceba que nessa forma abrupta, FE e FD são quase que iguais, né? Eles são iguais, porém opostos, né? E aqui o FE também. Eles são iguais, porém opostos. E aí, essa região, certo? Essa região aqui, eu vou só apagar isso aqui também. Bota aqui o traço. Pronto. Essa região é a região de funcionamento da mola helicoidal, certo? Aqui está o fluxo de energia, né? A energia gasta para desengatar uma embreagem, né? Desacoplar uma embreagem é o mais correto no sistema de mola helicoidal, certo? Aqui, vamos lá. Aqui, trabalho,
para desacoplar uma embreagem com mola Belleville. Que é o famoso chapéu chinês. E aqui é o que? É o trabalho para desacoplar uma embreagem com mola helicoidal. Certo? Então veja que aqui, como é importante a gente ver isso, porque a mola helicoidal, a mola Belleville, ela funciona de uma forma bem mais suave. É um funcionamento mais estável. Eu consigo ter uma progressão nas forças. Eu tenho aqui FE, como vocês podem ver. E ela vai reduzindo enquanto FD vai aumentando. Certo? Ela vai reduzindo, reduzindo. E a outra vai aumentando, aumentando progressivamente. Certo? Com FM. Que é o que? A nossa aplicação no pedal. Né? E aí eu tenho um sistema mais estável. Tem outras desvantagens do sistema com molas helicoidais também. Por exemplo, as molas, elas podem ali sofrer ali com algum efeito centrífugo, né? E ter uma falha no acoplamento. Mola helicoidal não se usa mais, né? Tem algumas molinhas no sistema, porém é para balancear, ter menos vibração, certo? Tem uma parada bem legal aqui que eu posso mostrar também. Era isso? Não, era isso. Ok. Ixi, 48 minutos. Bem, just in time. Bom, hoje foi a parte de embreagem. Comentários breves sobre a parte de embreagem. Como funciona e como que a gente faz para descrever, né, caracterizar os materiais, caracterizar uma simulação de embreagem, esse tipo de coisa. Né? Isso é muito usado na fase de projeto, na hora que eu vou projetar as forças que estão... que eu preciso, não é projetar as forças, né? Eu vou projetar o sistema, mas eu preciso ter em mente quais são as forças de acionamento, certo? Que um ser humano é capaz de dar, né? Existe, e isso faz parte até de ergonomia também, a capacidade que um humano comum, né? Um cidadão comum, né? Saudável, é capaz de aplicar no pedal de embreagem, né? Esse sistema ele varia, né? Inclusive quando a gente vai para a parte de competição, né? Já é um outro mundo, né? Então a gente vê aqui como um sistema helicoidal, ele é bem mais abrupto, súbito, que um sistema Belleville. E aqui fica até um pouco mais claro. Eu acho até que depois eu tenho que atualizar o texto lá do site de mola Belleville. De qualquer forma, já está aqui o comentário, né? Próxima semana eu vou fazer próxima semana, né? Vamos falar das juntas, né? Junta homocinética, né? Que faz cardan, trizeta, sabe? Esse tipo de coisa vamos falar próxima semana, certo? É isso. Acabou o vídeo.
certo? Se você não entendeu nada, fique tranquilo que eu também não entendi. Fique à vontade para fazer perguntas, né? Caso queira, pode deixar nos comentários, né? E é isso. Até a próxima.